Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 20 de setembro de 2024, né? E nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte primeira, capítulo 4, dos sistemas. Hoje vamos começar no item 49. Mas antes da gente iniciar, eu quero lembrar a todos que dia 25, quarta-feira, às 18 horas, vocês vão receber o cartaz do Fórum de Ideias e Debates Espíritas, apresentação de vídeo, né? O tema: os espíritas devem se envolver com a política. Já fizemos um sobre transexualidade, né? Na última quarta-feira de agosto. Agora nós vamos ter o próximo na última quarta-feira de setembro, sempre na última quarta-feira de cada mês. E a gente traz esses temas, né? Que não são temas muito discutidos dentro da casa espírita, para a gente ver. Então, é sempre um vídeo que a gente traz de um companheiro que vai falar sobre o tema. E depois a gente conversa sobre isso, sobre esse vídeo, né? Então, é bastante esclarecedor e nos ajuda a compreender um pouquinho mais a situação, o mundo que a gente está vivendo. Então, eu convido a todos a estarem conosco quarta-feira, dia 25, 18 horas, para estudar, para ouvir esse vídeo, que o expositor é o nosso irmão Elias Moraes. Tá bom? Todos estão convidados. E eu vou pedir a vocês que divulguem. Quando eu mandar o cartazinho, né? Já mandei, botei no nosso grupo, agora eu vou mandar para cada um de vocês. Mas vamos lá, vamos aqui fazer a nossa prece, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui na casa de Francisco de Assis, conversando, aprendendo, crescendo, porque com certeza todos esses ensinamentos vão nos ajudar muito na nossa caminhada. Que o Senhor continue sempre a nos abençoar. Estou tomando aqui meu chazinho de passiflora para acalmar bem meus dedos. Chazinho de passiflora, muito bom. Recomendo, quentinho, uma beleza. Vamos lá, questão 49. O Kardec, né, como eu trouxe aqui, falei com vocês, nesse capítulo que trata aqui dos sistemas, né, ele vai nos apresentar várias teorias, vários sistemas que os homens daquela época, da publicação da doutrina, apresentavam para justificar a não existência do intercâmbio ou a não existência dos espíritos. Mas a cada sistema que Kardec nos apresenta, que era veiculado naquela época, a gente vai percebendo que fica até muito mais difícil o indivíduo não aceitar ou não querer compreender, né? Porque chega ao ponto de ser ridículo. Inclusive, né, no item 48, quando ele fala do sistema uniespírita, humano espírita, eles querem até dizer aqui que somente podiam se apresentar dois tipos de espírito. Um seria o próprio diabo, segundo alguns. Outro seria o Cristo. Mas o Cristo, ele se apresentaria não como Cristo, ele se apresentaria disfarçado, simulando ser outra pessoa, né? Então ela diz aqui, né, que ele diz aqui o Cristo, segundo este, que toma todas as formas e dá uma comunicação e simulando ser alguém. Aí ele coloca aqui, né, com que fim o Espírito da Verdade, aí ele faz até uma revelação, né? Que Jesus é o Espírito da Verdade. Com que fim o Espírito da Verdade nos viria enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludir uma pobre mãe, porque seria uma senhora que estaria com o filho morreu, né?
e ela recebe uma mensagem do filho que morreu. Então, para não dizer que é o diabo, é Jesus, mas fingindo ser o filho dela. Então, ele diz aqui: com que fim o Espírito da Verdade nos viria enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludiu uma pobre mãe, fazendo-lhes crer que tem ao seu lado o filho, quem derrama lágrimas. A razão se nega a admitir que esse espírito crístico, entre todos santo, desça à terra a representar semelhante comédia. Depois de negar a possibilidade de qualquer outra comunicação, não importa em subtrair ao espiritismo que este tem de mais suave a consolação dos aflitos, digamos pura e simplesmente que tal sistema é irracional e não suporta exame sério, né? Quem pode admitir que Jesus faria algo assim? Mas eram sistemas, teorias, ideias que se apresentavam à época de Kardec para justificar, para negar a existência dos espíritos, para negar o intercâmbio, ou então, se aceita o intercâmbio, teria que ser nessas condições. E é melhor, então, até negar do que aceitar uma condição dessa de Jesus fazendo um simulacro desse, né? É preferível até você negar. Então, vamos começar aqui no item 49, que seria o sistema multiespírita, o poliespírita. Todos os sistemas, aqui temos passado revista, sem excetuar os que se orientam no sentido de negar, fundam-se em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que, ao ver visto apenas por um lado, afirmará que ela é branca, outro declarará que é vermelha. Porque o indivíduo só viu de um lado, né? No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é branca e vermelha, e só ele estará com a verdade. Por quê? Porque ele viu os dois lados da casa. Então, ele estará com a verdade. O mesmo sucede com a opinião que se forme do espiritismo. Pode ser verdadeira a certos respeitos e falsa se generalizar o que é parcial, se tomar como regra o que constitui exceção, como todo que é apenas a parte, né? É apenas a parte. Então, para que alguém possa ter uma ideia, né, da verdade sobre o espiritismo, tem que analisar o espiritismo como um todo. Tem que estudar o espiritismo para que você possa ter uma ideia do que é verdadeiramente espiritismo, né? Como hoje em dia, será que uma pessoa que conhece o espiritismo apenas de assistir novelas espíritas pode dizer com certeza o que é o espiritismo? Não, porque ele não vai ter, né, esse conhecimento do que é o espiritismo. Ele conhece o quê? Aquilo que alguns programas de televisão apresentam. É aquele lado, ou ele está vendo a casa, o lado branco ou o lado vermelho. Aí ele diz aqui, por isso dizemos, isso aqui é bom a gente sublinhar, por isso dizemos que quem deseje estudar esta ciência, que é o espiritismo, deve observar muito e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá aprender, né? Compreender, captar os pormenores, notar os matizes delicados, observar uma imensidade de fatos característicos, que lhe serão outros tantos raios de luz. Então, ninguém, né, pode se levantar e dizer que conhece o Espiritismo
se ele apenas leu alguns poucos romances espíritas, algumas novelas ou alguns filmes. E a partir daí dizer, eu sei, eu conheço o espiritismo. Com certeza, né, é aquele que vai sair falando por aí muita besteira. Se, porém, se detiver na superfície, expõe-se a formular juízo prematuro e, conseguintemente, errôneo. Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa, a observação completa, e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritos, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Então, todos esses sistemas que nós estudamos até agora são opiniões isoladas. E o que Kardec mesmo fala, né? O que é uma teoria? A teoria não passa da opinião de uma pessoa. Uma teoria é a opinião apenas de uma pessoa, né? Item primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, às quais também se dá o nome de espíritos. Esses itens que nós vamos trazer são frutos de observações completas. Número 2. Ana Constantino, lê o item 2 para a gente. Eu vou sempre pedir para vocês lerem devagarzinho, tá? Para todo mundo captar bem. Item 2. Os espíritos constituem o mundo visível, estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. É o que o Paulo falou, né? Estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Então, eles povoam infinitamente os espaços, estão em toda parte dos espaços, e temos muitos contínuos em torno de nós. Temos uma multidão de testemunhas em torno de nós, né? Agora, Carmen, lê o terceiro. Os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza. Livro dos Espíritos, questão 459, né? Influem os espíritos nos nossos pensamentos e atos. E eles respondem o quê? Muito mais do que pensais. Alberto, lê o número 4 para a gente. Quatro. Quarto, os espíritos não são seres à parte, dentro da criação, mas as almas dos que hão vivido na Terra ou em outros mundos e que despiram o invólucro corpóreo, donde Alberto, teu microfone fechou. É de onde se segue que você parou. donde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que nós, morrendo, nos tornamos espíritos. É aquilo que ele usou, né, pedagogicamente. Vamos falar de alma encarnado. Morremos espíritos, né? Agora, Verinha, lê o 5 e o 6. Gente, meu marcador caiu. Fala aí para mim. Onde é que tá? 5 e a 6. Tá, mas qual é a questão que eu perdi? No item 49, 5 e 6. Vai, gente, fala mais, porque eu 49, procura o 49. faço 49 de que eu estou perdida, Rose. Fala aí. É a pergunta 49. Pergunta 49. Pergunta 49. Estou indo lá. Livro dos Médios. Caiu meu marcador aqui. É tanto marcador, gente. É tanto marcador aqui.
É muito estudiosa, viu? Então, Não, meu livro está todo marcado, mas aí quando cai um, me lasco. Aqui é o item 49, pergunta 5 e 6. Na pergunta, né? É tudo item. É ventilador, é gato, é tudo em cima. Espera aí. 49. 49, aí tem lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, Tá. quinto e o sexto. Há espírito de todo. É esse, né? Isso. Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas, como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. Tá até marcado. Esse é o sétimo. São felizes ou infelizes? Verinha, não. Agora é a velhice. Ah, tá. Não pode ler? Carmen, lê o 7 para gente. Carmen, não, desculpe, Márcia. São felizes ou infelizes, de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida. E com o grau de adiantamento que alcançaram. A felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo de perfeição. Quer dizer, felicidade perfeita é só dos cristos, tá? E nós Sim. somos. E os espíritos são felizes ou infelizes de acordo com o bem ou o mal que praticaram. Então, vai ser de acordo com o grau evolutivo, né? Agora, eu vou voltar na Carmen. Não, Márcia, ali é 8 também. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que podem comunicar-se. Ana Constantino, lê a 9. Os espíritos se comunicam por médios que lhes servem de instrumentos intérpretes. Alberto, lê o 10. Reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem que usam. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles lhes atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Então, gente, aqui, esses 10 itens, tá? São as consequências gerais deduzidas de uma observação completa, em que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas. Então, isso aqui é fruto, tá? É fruto de uma observação completa. E essa observação completa, vamos colocar aqui estudo. Não é observação só de olhar, não. É um estudo feito com profundidade, que se chegou a essas 10 consequências. Ninguém tem que discutir em relação a isso. Esse aqui é aquele que está vendo a casa branca e vermelha. Viu o lado branco e viu o lado vermelho. Ele não está vendo só um lado da casa. Né? Aí continua aqui. Os diferentes graus, porque passam os espíritos, se acham indicados à escala espírita. Lá no Livro dos Espíritos, né? Parte 2, capítulo 1, que vai do número 100 a 101, a gente sempre fala deles, né? O estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas e más qualidades. Agora nós vamos voltar ao item 46, porque nós não tínhamos estudado o item 46. Lembra que a equipe do projeto dividiu essas questões aqui dos sistemas por semelhanças
Esse item 46, que nós vamos ler agora, que nós não tínhamos lido, ele é o último item do sistema doutrinário. Vamos voltar lá do item 46, que nós não tínhamos estudado. Nós vamos falar agora, né, do sistema. Deixa eu só pegar aqui um instantinho. Esse item que nós lemos aqui, que foi o item 49, foi o último item do sistema doutrinário, tá? O último item do sistema doutrinário. Agora nós vamos voltar ao item 46, que vai começar agora o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. É outro sistema, outras ideias, outras teorias, tá? Esse sistema pessimista, diabólico ou demoníaco constitui gênero isolado. Aqui eu estou lendo aquele livro do projeto Mudança Homem de Miranda sobre o livro dos velhos. Em verdade, não se trata de uma negação, é mais uma interpretação de pensadores vinculados às religiões tradicionais, que assim se expressa. Os fenômenos são reais, procedem de seres inteligentes, porém de natureza diabólica, pois somente o diabo e seus asseclas podem se comunicar diretamente com as criaturas. É assim que eles pensam. E hoje, atualmente, em 2024, em algumas religiões pentecostais, quando se fala em espiritismo, em espíritos se comunicando, eles dizem que é o quê? Que é o diabo. Que somente o diabo pode se comunicar. Vejam que isso aqui Kardec traz para a gente da publicação do Livro dos Médiuns, tá? Lá em 1861, mas nós estamos em 2024. Por isso que quando a gente muitas vezes diz assim, alguém pergunta, você é o quê? Você diz espírita? Você diz assim, então você tem parte com o diabo? Lembra que eu falei para vocês da minha amiga, que era enfermeira, que é enfermeira, e que ela ajuda há muitos anos, ajudou uma família, que elas eram pentecostais, e eles diziam que gostavam muito dessa minha amiga, que iam rezar para ela a vida toda, porque eles sabiam que quando ela morresse, ela ia para o inferno, que ela é espírita, apesar dela ajudar muito a família. Muito a família. Veja só, né? Então, ele diz aqui, temos que considerar que cogitações dessa ordem sempre existiram e existirão, nunca estiveram tão certos. Enquanto o homem, explorador do homem, através das religiões, estiver marcado pelo fanatismo, pelo interesse próprio e pela prepotência. Nem Jesus foi alvo de julgamento diferente, como retratam os seguintes apontamentos bíblicos. Então, aí ele vai trazer aqui alguns apontamentos bíblicos. Então, foi-lhe trazido o obsidiado cego e mudo e curou-o. Ouvindo os comentários da multidão, os fariseus disseram, é por Beelzebul, príncipe dos espíritos, que ele espelha os espíritos. Disseram isso sobre Jesus, que Jesus curava aquelas pessoas e que expulsava os espíritos obsessores em nome de Beelzebul. E eram os religiosos que diziam isso, tá? Concedendo-lhe os pensamentos, Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse, todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Se o adversário expulsa o adversário, está dividido contra si mesmo. Isso está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 30, Marcos, capítulo 3, versículo 22 a 27, e Lucas, capítulo 11, versículo 14 a 23. Nem Jesus escapou de ser acusado de praticar a cura e expulsar os espíritos desequilibrados em nome de Beelzebul. Ô, Rose, Fale. nessa passagem aí, quando Jesus diz que está dividido, o que ele quer dizer com isso? Qual o sentido? Se ele está fazendo bem em nome do diabo,
e o diabo só deseja o mal, o adversário expulsa o adversário. Está dividido contra si mesmo. O diabo está mandando Jesus, entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus, expulsar um outro enviado dele. Então, tem uma pessoa ali obsidiada. Quem mandou aquele espírito mau obsidiar aquele espírito? Foi o diabo. Aí o diabo chamou outro e disse assim: vai lá e expulsa o demônio que eu mandei obsidiar aquela pessoa. O diabo está dividido, o adversário está dividido contra si mesmo. O diabo não sabe o que está fazendo. Ele manda um emissário transformar a vida de uma pessoa do inferno e depois ele manda outro emissário expulsar aquele que foi trabalhar para ele. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quando os doutores da lei, né, fizeram esse comentário, é por Beelzebul, príncipe dos espíritos, que Jesus espelha os espíritos. Aí Jesus, conhecendo o pensamento desses doutores da lei, disse: todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Se o adversário expulsa o adversário, está dividido contra si mesmo. É claro que esse mundo não pode existir. Entendeu? Aham. Então, a gente vê, né? É uma loucura total. Agora, nessa passagem também, a primeira parte, que foi o que os, os religiosos disseram, né? É fácil de ser entendido quem lê literalmente, que foi o Beelzebul. Quando é a resposta de Jesus, que é uma coisa mais profunda, o pessoal não tem entendimento. Não entenderam nada. Nada. Só entenderam a primeira parte, que é o que os religiosos da época diziam. Exatamente. É só entender a primeira parte, a segunda não entenderam nada. Jesus está dizendo, não é? Igual aquela passagem que os discípulos chegam para Jesus: Senhor, nós vínhamos pelas estradas e vimos os homens curando, expulsando os demônios em seu nome. Em nome de Deus, nós mandamos parar, porque eles não são do nosso grupo. Olha a ignorância deles. Aí Jesus disse: não façam isso. Se eles não são contra nós, são por nós. Não é? Se eles estão fazendo o que eu faço e mando vocês fazerem, não importa de que grupo eles são, se eles são de João Batista, se eles são do Ciclano, Beltrano, não importa. Se eles estão fazendo o que eu faço e o que eu mando vocês fazerem, deixem que eles continuem fazendo, não os impeça. Eles estão fazendo bem. Agora, em nome de quem? Se é de Pedro, se é de Paulo, se é de Jesus, se é de João Batista, não interessa. Eles estão fazendo bem, desde que continuem fazendo. Entendeu? Então, vou voltar aqui ao 46, que é esse sistema, né? Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. São as ideias que surgiram, né, depois da publicação da doutrina. Entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intervenção de uma inteligência estranha. Então, aqui eles acreditam que uma inteligência estranha está agindo. Tem alguém. Não é mais dizer: eu não acredito que tenha uma inteligência agindo. Eles acreditam. Tem uma inteligência agindo, né? Então, comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Eu reconheço que tem uma inteligência agindo. Agora eu quero saber qual a origem dessa inteligência, né? Qual a natureza dela? Sem dúvida que o meio mais simples consistia em perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantias bastantes e assentaram de ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. O mais certo seria o quê? Já que a inteligência se manifestou, eu vou lá e pergunto para ela: você veio em nome de quem? Não, mas eles achavam que fazer essa pergunta podia haver erro,
Mistificação. Então, vamos fazer o seguinte, pelo sim, pelo não, é tudo diabo. É tudo diabo. Entendeu? Aí é tudo diabo. Aí ele diz aqui, segundo essas pessoas, só o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Conquanto fraco é que eu encontre hoje esse sistema, Kardec, olha o que Kardec diz, conquanto, apesar de fraco eco, encontre hoje, lá em 1861, este sistema. Só que o que Kardec dizia? Ele queria dizer o quê? São poucos os que pensam isso. Só que em 2024 tem gente que ainda continua pensando assim. Então não foi tão fraco o eco, né? Ele diz aqui, conquanto fraco eco encontre hoje este sistema, é inegável que gozou por algum tempo de certo crédito. Gozou por algum tempo? Não, ainda goza até hoje de crédito. Porque olha o número de pessoas que praticam a religião pentecostal, pelo menos no Brasil. É muito grande. Não é muito grande? E cada um está fazendo do seu modo. Cada um está fazendo do seu modo. Ontem eu recebi um vídeo, a pessoa, logicamente, não é esse nome, mas ele botou esse nome, Umbanda Gospel. Porque é um grupo de pessoas de religião pentecostal. Quando você olha aquilo, é uma reunião de Umbanda. Todas elas vestidas de roupa branca comprida, dançando, como a gente vê os nossos irmãos umbandistas fazerem. Como diz o povo, recebendo santo. Tanto passividade. E dançando mesmo, como quem já viu, né, quem já foi uma instituição espiritualista, não faz aquela roda, eles ficam ali dançando, né? Dando comunicações, recebendo os amigos espirituais, só que era numa igreja evangélica. Percebeu a mistura? Pois, Oi. aqui tem uma igreja católica que na segunda-feira, toda segunda-feira tem esse trabalho. Aí eu passei um dia à noite lá e a porta da frente estava aberta, a lateral estava fechada e tinha um grupinho, sabe, uma rodinha próximo do altar, uma rodinha e estavam fazendo esse trabalho aí de expulsar o demônio. Eu até pensei que fosse aquele que tem também, né, um trabalho. Sim, sim, sim. E aí agora eles fazem isso. Mas não fazia, não, eu nunca tinha visto. Então a gente vê, né, esse tipo de mistura. As pessoas não têm a mínima ideia, né? Têm a mínima ideia Eu sobre. acho também que é para afastar os fiéis da Umbanda, Não, porque muito católico vai procurar ajuda, porque nesse tem muito médio desequilibrado nas igrejas católicas. vídeo, a pessoa fez esse comentário, que muitas igrejas evangélicas estão recebendo irmãos que vêm da Umbanda, do Candomblé. Só que ele, da Umbanda do Candomblé, é um médium. Ele é um médium que dá passividade. Não é porque ele entrou na igreja evangélica que ele vai deixar de ser médium, que ele vai deixar de dar passividade. Ele dava passividade no centro de Umbanda, ele dava passividade no centro de Candomblé, ele é um médium, trabalha com esse intercâmbio, lá na religião dele, fazendo bem, ajudando muita gente, que tem trabalhos extraordinários, maravilhosos, lá na religião dele. Mas por algumas cargas d'água, que a gente não sabe o porquê, esses irmãos, às vezes, resolvem mudar. Saem lá da Umbanda, do Candomblé, vão para a igreja católica, vão para a igreja
pentecostal, como também muitos espíritas que estudam Kardec, de repente deixam o espiritismo, vão para a igreja católica, vão para a igreja pentecostal, vão para a Umbanda, vão para o candomblé. Mas se você é médium, você continua sendo médium aonde você for. E aí começa essa interpretação. A pessoa era médium lá da Umbanda, fazia o trabalho de caridade, ajudava um monte de gente. Agora ele foi para pentecostal, ele já não está dando mais passividade, espírito quer ajudar. É demônio. Porque lá naquela igreja diz que quem dá passividade trabalha para o demônio. E ele, que era da Umbanda do Candomblé, que fez um trabalho muito bonito de ajudar muita gente lá do Umbanda do Candomblé, agora, indo para pentecostal, ele já muda de ideia. Já diz que é o demônio. Mas ele continua sendo médium. Ele continua sendo médium. E aí eles dão uma arrumada nesse negócio para fazer, porque quando ele começa a vibrar, ele entra em transe, os espíritos se aproximam, e aí eles fazem um negócio lá dentro da igreja para usar isso para dizer que é da igreja. E que ali não é demônio. Ali são os santos. Mas lá da banda é demônio. Entendeu a coisa? Como é que fica? Com essas teorias que Kardec fala aqui, que nós temos até hoje. Esses desvios, essas coisas loucas, que quando você bate o olho, você diz assim, isso aqui é um médium dando passividade. Ah, não, ele está dentro da igreja pentecostal. Não é. Aqui é santo, mas lá é A demônio. igreja evangélica, no pentecostal, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Mas Espírito Santo que se comunicando. a religiosa já é o demônio. Entendeu? O Espírito Santo só muda de nome. Então, quer dizer aqui, quando Kardec diz, isso em 1861, conquanto fraco eco encontre hoje esse sistema inegável que gozou por algum tempo de certo crédito, não, continua até hoje. Só que hoje as pessoas, né, é uma confusão generalizada. Então você vê templos aí de várias denominações, cada um de um nome, cada um fazendo do seu jeito, misturando as coisas, uma loucura total. E dentro do espiritismo também. Dentro do espiritismo também. Trazendo práticas de outras religiões e misturando tudo. Aí ele diz aqui, devido mesmo ao caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse. Então, ele diz que gozou de certo crédito porque muitos queriam que esse sistema prevalecesse, e continuou prevalecendo. Faremos, entretanto, notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo. Ao contrário, sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam são sempre seres incorpóreos, são espíritos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir a possibilidade da comunicação do mundo visível com o mundo invisível, ou pelo menos uma parte deste último. Então, se você entende que é o demônio que está se comunicando, você está dizendo que espírito pode se comunicar. Que o demônio é o quê? Para quem acredita, é um espírito. Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por muito irracional que seja, não houvesse parecido impossível quando se considerava os espíritos como seres criados fora da humanidade, que muita gente acreditava que os espíritos não eram gente como a gente, eram seres especiais, criados fora da humanidade, tá? Mas desde que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos que hão vivido, ela perdeu todo o seu prestígio. Quer dizer, essa crença, né, perdeu todo o seu prestígio. E pode-se dizer que toda a verossimilhança, porquanto admitida, o que se seguiria é que todas essas almas eram demônios, embora fossem as de um pai, de um filho
ou de um amigo, e que nós mesmos morrendo, se você morrer e se comunicar, vira demônio, entendeu? Então, ele diz, e que nós mesmos morrendo, nos tornaríamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Então, se a pessoa é de uma igreja dessa, de uma religião dessa, que diz que todo espírito se comunica demônio, de repente uma pessoa da família, dessa religião, desencarna um parente, um filho, ele vai dizer que o filho dele, que está se comunicando, e que deu provas que é o filho dele, é demônio? A coisa complica, né? Bem difícil será persuadir uma mãe de que o filho querido a perdeu e que ele vem dar, depois da morte, provas de sua afeição e de sua identidade, é um suposto Satanás. Sem dúvida, entre os espíritos, há os muito maus e que não valem mais do que os chamados demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus que, pelo fato de morrerem, não se tornam bons. Isso é uma coisa que, até hoje, algumas pessoas teimam em dizer. Morreu, agora vai ficar com Jesus. Não importa se o cara foi um espírito de porco, não importa se o cara aprontou todas, morreu, vai ficar com Jesus. Né? Morreu, descansou. Gente, não escuta isso? A questão está em saber se só eles, os demônios, podem comunicar-se conosco. Aos que assim pensam, dirigimos as seguintes perguntas. Porque tem gente que acha, né? Morreu, virou demônio. Ué, mas se ele está se comunicando, então está querendo dizer o quê? Só demônio pode se comunicar? Vocês estão entendendo o mundo de Kardec? Era isso. E Kardec, ele recebia essas perguntas, esses ataques, essas críticas de todos os lados. Eram cartas, eram jornaizinhos que eram publicados falando sobre isso. A revista Espírita é cheia disso. Era gente que batia na porta para acusá-lo de A, B, C. Não era fácil ser Kardec naquela época. Eram os pares dele, porque ele tinha sido um cientista, né? Ele foi um cientista. Ele participou da academia. Ele teve um nome, Hippolyte Rivaio, né? Não confundi o nome dele. Hippolyte Leão Benzar Rivaio. Ele era alguém conhecido do meio cultural e, de repente, publica uma obra que muita gente passou a considerar uma fantasia de um homem louco, de um homem que se perdeu, né? Como muita gente diz por aí, né? Não só ele recebeu essas críticas, né? Há muitos outros que reconheceram a doutrina. William Crookes foi um homem ganhador do Prêmio Nobel. Então, não era fácil. Naquela época não tinha WhatsApp, mas tinha gente que mandava cartinha, cartinha anônima, batia na porta, publicava em jornais, faziam palestras, e nas palestras baixava a pancada, chamava ele de alucinado, chamava ele de tudo quanto era nome. Você lembra que lá na Revista Espírita tem um trecho que diz que ele teve até uma época vontade de desistir, de abandonar tudo? Lembra disso? E que um dia, né, ele até expressou isso, essa vontade de abandonar tudo, que estava ficando pesado. E tudo isso afetava a família dele. A esposa, que trabalhava, era professora, na escola dela que ela trabalhava, tem um livro, Madame Kardec, eu tenho esse livro, ela também recebia, porque o marido dela era conhecido.
E quem atacava o marido sobrava para a mulher, não é? Sobrava para a mulher. Kardec teve uma filha adotiva adolescente. Se vocês não sabem, ele teve. Essa filha dele morreu na adolescência, morreu com 18 anos por aí. Imagina o quanto ela também foi atacada. Entendeu? Os alunos dele também. E no tra... na vida social, a família, os parentes. Isso não só afetou a família, mas afetou a saúde dele também. Era quase impossível não afetar a saúde dele. Então chegou um momento que ele tem vontade de parar, largar tudo. Aí é quando amigos, sabendo da vontade dele de largar tudo, o visitam e levam um presente para ele. Um livro, uma capa bonita, né? Com aquelas capas de couro escritos em dourado. Quando ele abre o livro, era o livro dos Espíritos. Ele abre a caixa, era o livro dos Espíritos. Uma capa linda. Mas quando ele abre o livro era todo manchado, sujo de água, manchado pela água. Então, a pessoa diz para ele que esse livro foi encontrado por uma pessoa espírita numa ponte do rio, acho que é o Rio Sena, num ponto mais alto, onde as pessoas buscavam aquela parte mais alta da ponte para se suicidar. Então, alguém tinha deixado o livro dos Espíritos lá. Então, quando a pessoa, justamente naquele lugar onde as pessoas choravam para o ar, que era mais alto. Então, quando a pessoa debruçava naquele lugar e botava as mãos no muro, ela tinha livro. No título, né, o livro dos Espíritos, ele chamava atenção. A pessoa começava a ler. E quando ela começava a ler, a pessoa desistia de se suicidar. Eu lembro aqui da palestra do Paulo Brandão de ontem, quando a filha de uma pessoa amiga dele disse para a mãe, que era espírita: mãe, eu estava pensando em me suicidar. Mas aí eu me lembrei das coisas que você fala do espiritismo, que quem se suicida arruma um problema muito maior. E eu desisti de me suicidar. Então, as pessoas liam aquele livro, entendiam e não se suicidavam, mas deixavam o livro lá no lugar para outras. Então, esses amigos foram lá, pegaram esse livro, botaram em todo lugar e trouxeram para que Kardec visse a importância do trabalho dele e se sentisse revigorado e continuasse trabalhando. E foi o que ele fez. Continuou trabalhando. Então, não é fácil para esse Kardec naquela época. Porque se ele tivesse sido um homem que não tinha uma história, uma trajetória conhecida pela academia, tudo bem. Ninguém sabia quem ele era, mas ele tinha um passado acadêmico. E não foi fácil para ele. E é importante a gente conhecer isso para a gente valorizar, para a gente entender o mundo de Kardec. Hoje, 2024, de vez em quando a gente não escuta uma pérola dessa, quando você diz eu sou espírita, e você é da macumba. Você acredita mesmo nessa coisa de reencarnação? Tu já viu que absurdo é esse? Que espírito nada que está se comunicando? Isso é invenção. Aí, quando alguém vai para uma internet e faz uma papagaiada, simulando fenômenos, né? Ou mensagens totalmente falsas, aí o que acontece? O aumento do descrédito sobre os espíritas e a filosofia. Que aí, muitas vezes, quando você vai falar sobre isso, todo mundo viu lá na televisão. Todo mundo viu, olha só, a ponto. O que ponto? Ontem, o meu marido hoje fala, e olha aqui, o vidente, olha só, o vidente se deu mal. Eu falei, por quê? Porque o vidente, na terça-feira, disse que o jogo Flamengo e o outro time que ele jogou, que eu esqueci o nome, da Libertadores, que o jogo ia dar empate, o Flamengo perdeu de 1-0. Olha aí o vidente.
O que é isso, gente? Que o vidente cravou que ia ser empate. O Flamengo perdeu. Pode não parecer nada, mas olha aí. Entendeu? Aí você vai dizer que é médio, o pessoal vai dizer, eu sei. Tá. E tem aquele fora, aquela outra vidente, que toda semana ela solta na internet a lista dos que vão morrer. Então, se hoje a gente tem que aturar certas coisas, imagina na época de Kardec. Por isso é importante, muita gente não gosta de estudar essa primeira parte do Livro dos Médiuns. Acha chato, porque tem esses sistemas, tem essas coisas, mas é para que a gente possa conhecer. Dá Quando... licença, Rosa. Eu vou ter que me retirar, tá? Não, amiga, é para a gente saber como era o mundo de Kardec. E tudo aquilo que ele sofreu, que ele teve que enfrentar, né? Para poder compreender, para poder fazer esse trabalho e se manter até o fim. Não foi fácil, não, gente, não foi fácil. Nós vamos dar uma paradinha aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar nossa data, nós estamos na questão 46, né? Vamos colocar a data aqui, quando ele diz aqui, ó, item 1, há ou não espírito bons e maus. É aqui que a gente vai começar semana que vem, dia 27. Né? A gente vai continuar na questão 46, 27/9/24. Porque ele vai dizer aqui, ó, a questão está em saber se só eles, os demônios, podem se comunicar conosco. Aos que assim pensam, dirigimos as seguintes perguntas, tá? Então, é aqui que a gente vai começar. No dia 27. E aí a gente vai responder essas perguntas. Bem, gente, vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Eu estou gostando muito de estudar essa parte do Livro dos Espíritos. Assim, sabe, porque o respeito por Kardec aumentou muito, sabe? E a gente vai compreendendo melhor aquele mundo e vai vendo que aquele mundo de 1861 está muito presente no mundo de hoje. Está muito presente no mundo de hoje. E não é só no mundo, às vezes dentro da nossa própria família. Porque às vezes a gente tem parentes evangélicos, né? Que tem esse pensamento. E, gente, como é complicado, às vezes, você conversar sobre essas coisas. Às vezes com os nossos parentes, né? É muito complicado. Então, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, essa oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui estudando, refletindo e valorizando o trabalho desse codificador, que deixou essa obra maravilhosa para nos ajudar na nossa caminhada. Que o Senhor o abençoe onde quer que ele esteja, e com certeza está em bom lugar, e que abençoe a todos nós, e que a gente continue perseverando e sabendo valorizar essa grande obra que Kardec deixou para todos nós, e não só Kardec, os espíritos amigos, porque eles estiveram à frente de toda essa obra, o único objetivo, nos ajudar no nosso processo evolutivo por amor a cada um de nós. Obrigado, Senhor, nos abençoe, graças a Deus. Gente, hoje temos a nossa irradiação, quando for 15 para as 7, tá, Denise? 15 para as 7, a gente começa a nossa irradiação para os nossos irmãos encarnados. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Boa Graças noite, gente. Olha só. Boa noite da nossa amiga Chica, que está aqui, ó. Chica está aqui. Ah, não dá para mostrar, que pena. Chica está aqui deitadinha do ladinho aqui, ó. Essa é espírita mesmo. Essa é porque não dá para mostrar por causa do fundo. Gente, ela está deitadinha aqui, quietinha, mais quieta que eu. Boa noite para vocês, fiquem com Deus, tá? Acho Boa que agora noite. vai. Acho que agora vai. Aqui. você, tá?
Fiquem com Deus, tá? Beijo. Boa Ah, noite. o anfitrião, tá, Denise? Estou passando para você. Um beijo para todos.